seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML. Bem, nessa aula nós vamos aprender sobre tabelas. E tabelas, gente, nós usamos para organizar dados em linhas e colunas. E para a gente poder criar essas tabelas, a gente vai utilizar algumas tags. Então nós vamos aprender a tag table, a tag tr, a tag th e a tag td, tá? Então nós vamos ver cada uma dessas tags, tá? Bem, bora lá. Eu criei aqui, tá? A nossa pasta chamada tabelas. Criamos aqui o nosso arquivo index.html e dentro dela a gente vai criar a nossa estrutura básica da nossa página web, tá? Então eu vou apertar aqui o Shift, ponto de interrogação, vou dar Enter e ele vai trazer para mim toda a estrutura básica HTML, tá? Se você olhar para cá e não entender essa estrutura, eu convido vocês a assistir a nossa primeira aula de estrutura básica da HTML. Por quê? Porque eu passo por cada linha, tá? Eu explico cada tag, tá? Então, eu explico toda a estrutura básica para que a gente possa entender, tá? Onde vai cada coisa e o que cada coisa significa. Bem, nessa aula eu também dou dica de algumas extensões que eu acho que é válida a nós temos, entendeu? Porque facilita a nossa vida. E nós, programadores, temos que procurar coisas que facilitam o nosso dia a dia quando nós vamos programar, tá? Então, bem, dito isso, eu vou mudar aqui para PTBR. Vou colocar o título da nossa página de tabelas, que é o que nós vamos aprender hoje. Eu vou vir aqui, tá? E vou abrir o nosso arquivo index, tá? E ele já vai aparecer aqui no nosso navegador. Então, tá aqui o título tabelas, mas não tem nada no nosso corpo, então não tem nada no nosso corpo da nossa página aqui, tá? Bem, dito isso, bora para a aula de hoje. Bem, como é que a gente cria uma tabela na nossa página, tá? A gente cria uma tabela na nossa página utilizando a palavra table, tá? A tag table, tá? Então, a tag table, ele vai criar para nós uma tabela na nossa página. Se nós rodar aqui, não tem nada no momento, tá? Bem, eu falei que nós tínhamos mais outra tag chamada tr, tá? Aqui, essa tag, a gente vai definir uma nova linha da nossa tabela, tá? Então, cada linha, ela é representada pela tag tr. Então, como é que vai ser? Aqui eu tô falando que, olha, eu tô criando uma tabela e a gente vai ter a nossa primeira linha. E dentro da nossa primeira linha, pensa só, gente, é uma tabela. A tabela, ela tem o quê? Colunas e linha. Mas ela tem o quê? O cabeçalho, não é verdade? Pensa só, tá, não estou entendendo já essa tabela. Bem, todo mundo já viu uma planilha do Excel. Planilha do Excel tem o quê? Linhas e colunas, né? A primeira linha de cima costuma ser o quê? O cabeçalho, né? Então, preste atenção. Então, a gente vai definir, então, os cabeçalhos, tá? Para nossa tabela. E como a gente define esse cabeçalho? Usando a tag th, tá? th. Então, a gente define os cabeçalhos da tabela utilizando a tag th, que ele vai representar o quê? Os títulos da nossa coluna, tá? Eles são exibidos em negrito automaticamente. Realmente, gente, ele é uma tag realmente para quê? Para poder criar cabeçalho numa tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome. Vai ser a nossa primeira coluna, o cabeçalho da nossa primeira coluna. TH. Idade. Então, para você ver que nós temos essa tabela. Ah, Jéssica, eu não estou visualizando como uma tabela. Nós temos um atributo. Tá? A gente pode utilizar aqui o atributo de borda, tá? O border, tá? Para adicionar o quê? Uma borda ao redor da nossa tabela. E essa borda não vai ser só da nossa tabela, tá? É de cada célula para quê? Para melhorar a nossa visualização. Eu vou colocar um. Então, veja que agora já ficou mais visível. Eu posso até aumentar, colocar 3 aqui. E eu vou dar aqui, ó, Ctrl mais, para vocês conseguirem visualizar. Agora, eu acho que eu consigo deixar aqui no 1, ficar bonitinho, e vocês conseguirem visualizar, tá? Então, essa aqui
nós temos uma tabela, e na nossa primeira linha da nossa tabela, a gente criou o cabeçalho, a coluna, tá? Então, table, tabela criada, TR, a nossa primeira linha, TH, cabeçalho da nossa tabela. Tá bom? E agora vamos para a próxima linha. Vamos lá, gente, pela lógica, o que você acha? Se eu vou criar outra linha, se eu vou criar outra linha, TR, tá? Então, eu estou criando uma nova linha para os dados da nossa tabela. Bem, agora vai ser o quê? Os dados, tá? Eu já tenho o cabeçalho, a coluna. Agora eu quero informar quais são os dados da coluna nome e da coluna idade, tá? Então, eu vou definir os dados da nossa primeira linha utilizando a tag TD. Vou colocar Jéssica, TD. Vou colocar qualquer idade, tá? Vou colocar 26. Bem, então eu estou definindo a primeira linha como Jéssica e a sua idade de 26 anos, tá? Utilizando a tag TD, tá? Que representa o quê? Os dados dentro da nossa tabela. Se eu agora salvar aqui ou aquilo e carregar a nossa página, pode ver que embaixo da coluna nome, nós temos Jéssica. Embaixo da coluna idade, nós temos a idade, tá? Então, na primeira linha, a gente criou o cabeçalho. E na segunda linha, pessoal, TR, cria a linha, tá? É importante a gente gravar, tá? Por isso que eu fico repetindo as coisas, para vocês gravar. O table para criar a tabela. Eu posso adicionar um atributo colocando o quê? Uma borda na minha tabela, para ficar melhor de visualizar. Eu tenho as linhas da nossa tabela, então eu posso criar várias linhas. A primeira linha eu estou criando para o cabeçalho, que é a nossa coluna. A segunda linha para os dados. Presta atenção, para o cabeçalho eu usei o TH, tá? Então, eu defino os cabeçalhos da tabela utilizando a tag TH, que ele vai representar o quê? Os títulos das nossas colunas. Quando eu utilizo o TD, eu estou utilizando a tag TD para quê? Para representar os dados dentro da nossa tabela. E aí eu posso criar outra linha, né? Vou copiar e colar, vamos lá, vamos fazer junto. TR, então eu estou criando uma nova linha, tá? Então é outra linha na tabela, mais informações. Sei lá, vou colocar aqui, se eu quero mais dados, TD, tá? Então, eu estou definindo aqui novas células, né, para a nossa tabela, que eu vou chamar de Maria, e a Maria vai ter 30 anos. Tá? Então, veja que realmente ele está o quê? Funcionando. Então, é dessa maneira que nós criamos, tá? Uma tabela. Então, preste atenção. Nós temos, tá? Se eu apertar no VS Code, gente, o contra mais ponto, vírgula, ele já coloca aqui para mim o comentário, tá? Mas o comentário em HTML é assim, tá? E aqui eu posso digitar o nosso comentário. Então, para criar a nossa tabela, a gente vai ter o table. Para criar a linha TR. Para criar o cabeçalho TH. Para criar os dados, né, as células TD. Tá? Eu vou deixar comentados aqui, ó. Aqui é fácil, né? Table, tabela. Linha. Deixa eu beber água aqui, que a minha voz foi com Deus. Aí. Então, vamos lá. Linha. O TH é cabeçalho. A nossa coluna. Vou deixar um embaixo do outro, que assim fica melhor de vocês visualizar. Deixa aqui os comentários assim, gente, porque eu acho que no começo, quando a gente está aprendendo, a gente esquece, né? E é bom vocês, eu espero, né, que quem assiste as aulas, ele esteja digitando, né, gente, porque a gente só aprende praticando, tá? E coloca, gente, esse comentário para que você possa entender, tá?
Eu sei que o table é mais fácil, porque já que estamos falando de tabela, né? E a minha voz tá o quê? Minha voz já tá ruim. É, o table é mais fácil, porque quando a gente fala tabela, table, né? Os outros já ficam um pouco mais difícil, mas é bom ter o comentário que a gente já entende. TR, para criar linha. Então, eu criei minha tabela, a primeira linha que eu vou criar para ele, eu quero o quê? O cabeçalho, TH, tá? Quero colocar dados na nossa tabela, né? Na nossa célula, TD, tá? Então, eu acho que o comentário aqui, ele é muito importante. Então, esse comentário eu acredito que vai ajudar vocês quando vocês falar, poxa, eu quero criar uma tabela, vocês já vão entender que eu vou criar utilizando a tag table. Mas dentro da tag table, eu vou ter que utilizar outras tags. Então, a tag de linha, a tag de cabeçalho da coluna, a tag de colocar os dados na nossa célula. E quais são essas tags? Então, a gente vem aqui e dá uma olhada, tá? Bem, vou parar por aqui porque a voz já não tá dando mais, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau!